A gente está de volta com o Amazônia em Debate, discutindo hoje a PEC 37, que é a PEC que tira do Ministério Público o poder de investigação e restringe esse poder às polícias federal e estadual. Nós vamos agora a uma matéria que vai explicitar melhor esse assunto e você vai compreender. A mobilização tem o objetivo de alertar a sociedade sobre os riscos caso haja a aprovação da proposta de emenda à Constituição de número 37. Ela pretende impedir o Ministério Público e outros órgãos de realizarem investigações criminais. É fundamental que o Ministério Público não tenha as suas prerrogativas castradas por essa PEC. Eu creio que pode haver um bom entrosamento entre a polícia, que é essencial. A Polícia Federal, por exemplo, tem sido essencial também na hora da elucidação dos crimes. Ela trabalhando em parceria com o Ministério Público e com a Justiça, para que saia tudo de acordo com a Constituição, de acordo com a lei. Reunidos na sede do Ministério Público do Estado do Amazonas, promotores e procuradores disseram que se a PEC for aprovada, vai haver redução na punição de responsáveis por crimes de corrupção. O que está fazendo? Levando a sociedade amazonense, aqui no caso do Ministério Público do Amazonas, a tentativa de fazer calar a voz do povo, que é o Ministério Público, quando investiga, quando busca a verdade de processos contra políticos e contra pessoas importantes da sociedade. De acordo com o deputado federal Francisco Praciano, os políticos querem restringir as suas competências para evitar a apuração dos crimes cometidos por eles. Tudo que dificulta a corrupção, tudo que dificulta a investigação, tudo que está no sentido de fortalecer o sistema de fiscalização não passa no Congresso. Agora, aquilo que fortalece a investigação e que dificulta a corrupção, essa passa. A PEC 37 foi apresentada em 2011 pelo deputado Lourival Mendes, do PTB do Maranhão. Em novembro de 2012, o projeto foi aprovado por uma comissão da Câmara e está pronta para votação em plenário. Pois bem, doutora Jussara Por Deus, a senhora acredita que esse episódio do mensalão foi preponderante para que essa emenda constitucional aparecesse no cenário político? Com certeza, porque tem alguns crimes no Brasil, como é o caso, por exemplo, do assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, que a polícia concluiu por autoria desconhecida. Se não fosse o Ministério Público a fazer a sua investigação, não tinha descoberto toda aquela trama que tinha por trás, que foi descoberta, e os responsáveis pelo assassinato de Celso Daniel não teriam respondido. Então, existem alguns casos que eu não sei se por falta de estrutura, por incapacidade, eu não sei dizer qual a razão, que realmente a polícia não consegue identificar os culpados, como também nem toda essa parte de corrupção, como foi o caso do juiz Nicolau, do TRT de São Paulo, onde a maioria das investigações foi complementada pelo Ministério Público. Então, um dos maiores, talvez o primeiro caso, o maior caso de corrupção dentro do Poder Judiciário, né, do Tribunal do Trabalho, foi a investigação do Ministério Público. E o mensalão, já citado aqui, a maioria, o Ministério Público complementou as investigações. Grande parte das investigações do mensalão foi feita pelo Ministério Público e é justamente por isso que existe essa PEC. Essa PEC é retaliação ao trabalho, essa iniciativa do PT, ela é retaliação ao trabalho que o Ministério Público fez aí no mensalão. Doutor Pontes Filho disse que o mensalão, a investigação basicamente partiu da Polícia Federal, né? A doutora Janice Ascari, que é procuradora da República de São Paulo, em conversa com ela e outros membros do Ministério Público Federal, inclusive que atuaram no mensalão, eles afirmaram que grande parte das investigações foi feita pelo Ministério Público, no caso do mensalão. Aqui no Amazonas, o Ministério Público ele tem uma estrutura profissional de peritos para fazer uma investigação paralela à Polícia Civil ou Polícia Federal? Olha, nós temos contado com algumas parcerias.
porque em muitos casos de corrupção, a gente precisa de perícia de engenharia, no caso de obras, a gente precisa de perícias de economistas e contadores, no caso de licitações e locupletamento de recursos públicos. Então, esse quadro de contadores, economistas e engenheiros está sendo complementado agora no Ministério Público, mas independente disso, a gente tem grandes parcerias com os conselhos regionais de economia, Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional de Engenharia, e fora isso nós já tivemos também contrato com alguns institutos de pesquisa, como é o caso da própria da fundação ligada à Universidade do Estado do Amazonas, que já fez várias perícias para a gente, e também o IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Perícias Técnicas, que também tem nos ajudado nessa parte de engenharia, economia e contabilidade, que é o que mais se requer nos casos de crime de corrupção. Porque se for verificar, for fazer uma pesquisa de inquéritos policiais, por exemplo, a lei de licitações tem crimes específicos que não estão no Código Penal. São crimes que estão na lei de licitações. Então, raríssimos casos você vê alguém responsabilizado por um crime previsto na lei de licitações. E esse combate à corrupção, que agora mesmo nós tivemos uma operação no Rio Grande do Norte, onde foi feita uma investigação nas licitações do Estado e no Dia Nacional da Corrupção foi deflagrado, por investigação do Ministério Público, foram efetuadas várias prisões e foi feita uma grande investigação nas licitações do Estado do Rio Grande do Norte. Pontes, a Polícia Civil, ela tem esse staff que a doutora Jussara Por Deus acaba de mencionar, economistas, contabilistas, pessoas que têm especialidades, por exemplo, na lei de licitações, para chegar a fundo nesses crimes previstos na 866? Nós temos, na verdade, o que a doutora Jussara expôs foi uma coisa importante, porque esse problema da perícia, da investigação, ele é geral, mas nós temos na Polícia Civil, como na Polícia Federal também, um corpo técnico e funcional dos peritos. Eles fazem concurso e lá nós temos a perícia toxicológica, a perícia balística, a perícia legista, a perícia médico-legal, a perícia odontolegista. Nós temos, agora nesse próximo concurso nós devemos ter peritos também para crimes cibernéticos, para crimes fazendários. A gente tem a delegacia fazendária, crimes de fraude, inclusive licitação, que é como ela bem falou, tem aspectos na lei da licitação. E eu acho que tudo isso vem a reforçar a necessidade de uma atuação ainda mais aprofundada na especialização, porque o crime ele se complexificou, ele se especializou. E nós precisamos reconhecer essas atribuições mais especializadas, porque você está vendo que a globalização do terror foi acompanhada da globalização do crime, e a gente precisa globalizar a tecnologia de inteligência rapidamente para as polícias, e a gente precisa ter uma estrutura que reconheça efetivamente essas polícias como a atribuição de investigar a parte criminal. Nós só falamos a parte criminal, só fazemos a parte criminal, que já é muita coisa. O Ministério Público tem a parte civil, né? Claro que nós temos algumas limitações, porque a polícia ela trabalha com inquérito, que é um ato administrativo, procedimento administrativo, ou seja, nada impede do Ministério Público propor, requisitar, interferir no inquérito com testemunhas. E aí o que é mais importante é que a nossa estrutura de investigação realmente possa ser olhada nesse novo contexto. Uma polícia nova no sentido de uma polícia equipada, estruturada, e isso começa com a definição clara das suas atribuições, sem limitar ninguém, porque na nossa visão, embora você diga, Elias, tira do Ministério Público, na nossa visão nós não estamos Mas só que vendo nós não quem está queremos sendo exclusividade. tirado. A gente quer todo mundo investigando, aí é que está a diferença. A gente não quer tirar a atribuição só de não ninguém. Criminal. Sim, mas já teve investigações criminais que nós precisamos ajuizar cautelares. O delegado não pode ajuizar cautelar. Nós precisamos ajuizar cautelar de exibição de documentos, que na verdade é uma ação cível, mas que visa instruir um procedimento criminal. E isso o delegado de polícia não pode fazer. Se a autoridade se negar a entregar a documentação, quer dizer, a gente teve que entrar com ação de exibição de documentos. O juiz requisitar, dando prazo
para ele entregar para a gente poder periciar e chegar à comprovação de crimes de corrupção. Então, eu queria também dizer que esse é um sistema que nós temos aqui, que é adotado na grande maioria dos países do mundo. Apenas em 3 países do mundo o Ministério Público não pode investigar. E sabe quais são esses países? Quênia, Uganda e Indonésia. Só nesses 3 países do mundo o Ministério Público não pode investigar. Então, por que tirar esse poder investigatório do Ministério Público? Quem é que vai ganhar com isso? Ora, atualmente a diretiva do combate à corrupção é quanto mais gente investigando, melhor. A gente quer todo mundo investigando para acabar com a impunidade e acabar com a corrupção no Brasil. Eu sei que o debate ficou apimentado, mas a gente agora tem que ir para o intervalo comercial e nós voltamos daqui a pouco, tenha certeza.